Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho o grande amigo... Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e gostaria de já deixar um recado muito importante para você que nos acompanha. Curtam e compartilhem os nossos vídeos. Com isso, a plataforma entende que o nosso assunto é importante, são assuntos relevantes e com isso a gente consegue abranger mais pessoas. Pessoal, hoje a gente tem uma convidada super especial, a doutora Ana Elisa Bonfim. Ela é médica dermatologista, formada pela Escola de Saúde Pública de Porto Alegre, possui título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Hoje ela vem para conversar conosco sobre harmonização facial. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Olá, boa noite, muito obrigada. Ana, bem-vinda, é uma honra te receber aqui, mas queríamos te conhecer um pouquinho mais. Nos conte. Como é que foi esse início de carreira? Como escolheu ser médica? Por que aconteceu isso? Na verdade, a medicina surgiu desde a infância, assim. Eu não tinha médicos na família, mas foi uma profissão que eu sempre admirei, assim, desde muito pequena. Até não sei exatamente por quê, porque não tinha ninguém próximo, né? Mas foi uma coisa que foi crescendo. Eu acho que o fato de gostar de pessoas, eu acho que facilitou a escolha. Eu acho que a medicina veio daí. Não tem um sentimento, foi um sentimento que surgiu na infância e se amadureceu, né? E a dermatologia? A dermatologia surgiu mais ou menos no meio da faculdade, né? Eu entrei na faculdade querendo psiquiatria, daí acabei não gostando muito ao longo do curso, né? E comecei a acompanhar alguns professores, o Dr. Irã, aqui de Pelotas, né? Então, e fui gostando, assim, eu acho que a dermato inclui cirurgia e clínica, então a gente consegue aí atender os pacientes de uma forma bem global. Poxa, que interessante. Henrique? Tantos assuntos nós já conversamos, a dermatologia está dominando, né? Sim, é um assunto que o pessoal tem muita dúvida, o pessoal tem muito interesse, né? E o de hoje, eu acho que vai ter muita gente que vai nos assistir, Roberto. E exatamente, a dermato tem uma coisa muito curiosa, que ela transita realmente desde a parte das doenças de pele até a parte da estética, a parte dos cuidados com a saúde até da aparência. E hoje esse assunto tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ana, vou aproveitar um pouquinho para tomares uma água e nós vamos agradecer os apoiadores que nos ajudam a fazer com que tudo isso aconteça. Exatamente. Eu gostaria inicialmente de agradecer o laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Um outro parceiro é a Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Junto com a XP, eles criaram um modelo especial de atendimento, que é o modelo Marco, colocando você, ou seja, o cliente, em primeiro lugar. Para maiores informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. Agradecer também o apoio do consultório odontológico Dr. Jefferson Freitas. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Ele atua tanto na parte funcional como na parte estética. Telefone 999-830444. Queremos agradecer também a ClinRad, Clínica Radiológica, referência em confiança e tecnologia. A ClinRad realiza tomografias, ressonância magnética e diversos outros exames de imagem. Garanta segurança nos cuidados com a sua saúde. Para agendar o seu exame ou para maiores informações, ligue para o 53 3225 2233 e agende os seus exames. Pessoal, uma coisa muito importante é já esclarecer que eu e o Henrique somos médicos, mas hoje nós estamos aqui lhe representando. Então faremos para Ana as perguntas que você gostaria de fazer. Então não fique chateado se for alguma pergunta que aparenta ser muito básica para você, mas eu tenho certeza que alguém que você conhece gostaria de fazer esse questionamento para a doutora Ana. Já aproveite, se inscreva nessa mídia, ative as notificações, já compartilhe esse link em todos os grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que tem muitos interessados nesse assunto de hoje. Muito bem, Robertinho. Vamos lá então. Ana, nossa primeira pergunta para ti é: o que é o Botox? Na verdade, o Botox ele é uma medicação, né? É uma proteína, que a gente chama, que na verdade ela tem a função de fazer o bloqueio do músculo. O que é isso? É fazer com que a gente perca um pouco da capacidade do músculo mexer, de contrair, né? Então a gente utiliza ele com o objetivo aí de diminuir a força do músculo. E no caso da medicina estética, a gente usa aí com esse fim estético mesmo, né? Para conseguir melhorar rugas de expressão, né? Melhorar aí áreas que a gente tenha uma certa contração excessiva, como o músculo aqui, quando a gente morde, o
masseter, né? Melhorar os pés de galinha, melhorar o sorriso gengival, que quando aparece aí a gengiva. Tem várias indicações aí da aplicação da toxina. E de onde vem o nome Botox? Na verdade, Botox é uma marca de toxina botulínica, né? Ela foi a primeira aprovada no Brasil, né? Inclusive, ela foi aprovada no Brasil até pela Anvisa antes do FDA nos Estados Unidos, né? E foi a primeira toxina que, por muito tempo, foi a única que esteve presente no mercado. Então, ela é conhecida como Botox hoje em dia, mas é apenas uma das marcas da toxina botulínica. Sim, ficou mais famosa Ficou mais famosa todas. E as pessoas, desde então, chamam a toxina de Botox. E é tão comum no restante do mundo como aqui no Brasil a aplicação do Botox? Como é que está o Brasil inserido no panorama mundial da toxina botulínica? O Brasil, em geral, ele tem um grande número de procedimentos estéticos, né? O brasileiro procura muito, cultua a estética, né? E a toxina botulínica é um dos líderes, né? Sem dúvida, aí é na procura. Existe alguma idade que tem indicação de usar Botox na face? Essa é uma pergunta bem frequente, na verdade, né? Não tem uma idade para a gente começar a aplicação da toxina, tem uma indicação. Às vezes a gente vê pacientes com 20 e pouquinhos anos, 21, 22, que tem uma força muscular muito grande, já tem rugas começando a marcar, que tem indicação. E às vezes a gente vê pacientes com 30 e poucos que não tem. Então, não tem uma idade fixa, e sim a necessidade de cada paciente. Por isso que é necessário consultar e avaliar cada situação aí em si. E se fala sobre Botox preventivo, o que seria isso? Na verdade, assim, eu costumo dar um exemplo assim, como se comparando a pele como se fosse um papel, né? Se a gente pegar um papel e começar a fazer movimento ao longo do tempo, ele vai amassar e vai criar vincos ali no papel. A pele é a mesma coisa. Então, se a gente começa a ter contração aí do músculo, ao longo do tempo, a gente vai ter as rugas que vão se tornando mais estáticas, mais paradas. Quando a gente começa a utilizar o Botox antes disso acontecer, a toxina botulínica, né? A gente evita que esse músculo siga contraindo tanto. Então, é como se a gente desse uma segurada nessa contração aí do papel ao longo do tempo. Então, a gente vai marcar as rugas menos, então vai ter um efeito preventivo no envelhecimento. Então já pode começar desde antes das rugas se formarem. É o ideal, porque na verdade assim, o principal objetivo, além do efeito estético imediato, é essa prevenção, né? Sim. Muitas vezes até os pacientes questionam, mas por que aquele artista ou aquela pessoa tem uma pele que não é marcada, que não é enrugada, porque a pessoa começou antes de marcar. Depois que a ruga já está desenhada ali, já vincou, como eu digo, a pele, Sim. né? Daí a gente vai ter que lançar mão de outros procedimentos, porque a toxina vai melhorar a contração, mas aquela ruga já está fixa ali, já está parada. Então, a gente vai ter que trabalhar com outras coisas além da toxina. Quem começa mais cedo, muitas vezes consegue manter só a toxina ao longo do tempo. Ana, quais são os locais mais comuns de ser aplicado o Botox? Assim, a região mais comum é o que a gente chama de terço superior da face, né? Que seriam aí as rugas da testa, né? Do bravo, aqui, quando a gente faz a expressão, os pés de galinha, né? E as lesões, as rugas aqui do nariz, né? Outra área muito comum é os músculos do pescoço, que a gente chama do platisma, tá? Que é um músculo que eu costumo dizer que é como se tivesse uma pessoa pendurada no pescoço da gente, puxando tudo para baixo. No momento que a gente usa a toxina, ela vai dar uma relaxada nessa força, né? E vai trabalhar impedindo aí um pouco essa queda, porque a gente já tem a gravidade fazendo com que o rosto caia, o envelhecimento. Então, diminuindo um pouco da força muscular, a gente também melhora. Outra aplicação aí que também é bem interessante é para suor excessivo, que a gente usa bastante na dermatologia, né? A gente usa principalmente, a principal área é a axila, mas pode ser utilizado em mãos, em pés, em couro cabeludo, né? Que daí a gente não tem uma finalidade tão estética, mas a gente já tem uma finalidade mais de conforto do paciente, né? Porque aquele paciente que fica com a roupa marcada ou que vai assinar um papel e fica com o papel molhado. Então, essa também é uma das grandes indicações da toxina botulínica. É isso, uma situação que às vezes até quando a pessoa vai cumprimentar, vai apertar a mão, fica uma situação Meio desconfortável, desagradável. né? A pessoa não se sente à vontade. Daqui a pouco nós já vamos falar sobre essa indicação, que é super interessante esse assunto. Mas, Ana, deixa eu te perguntar, quando fez a aplicação no rosto, nesses locais que comentasse, quanto tempo dura o efeito? Como é essa manutenção do Botox? Na verdade, assim, a gente faz a aplicação do Botox, né? Ele não vai ter um efeito imediato. Então, quando o paciente sai do consultório, ele vai sair exatamente como entrou, né? Depois, a partir do 3º dia, a gente vai começar a ver um efeito de paralisação da musculatura que vai acontecendo dia a dia até, em média, uns 15 dias, que é quando a gente tem o efeito total, tá? Aí é o período adequado para o paciente fazer o retorno da toxina, para ver se tem alguma simetria, para ver se tem alguma ruga a mais que a gente possa tratar, tá?
A partir daí, em 1 mês, 2 meses, a gente começa a ter uma movimentação gradual aí do músculo, né? Então, eu costumo dizer que a toxina não é um botãozinho que um dia a gente desliga e voltou tudo ao normal. A partir dos 2 meses, cada dia ele vai voltando um pouquinho mais, e daí alguns pacientes vão durar 4 meses, alguns 5, os mais sortudos 6. Mas essa é mais ou menos a durabilidade da toxina botulínica. Mas é importante entender que vai se tendo movimento ao longo do tempo, porque às vezes as pessoas entendem assim, eu fiz o Botox hoje, eu vou ficar 6 meses estático, e não é, né? Sim. E isso não depende da técnica ou da toxina utilizada, é da característica do procedimento mesmo. E tem alguma medida que esse paciente possa fazer para que dure mais o Botox? Algumas coisas, sim. Primeiramente, não ficar testando a musculatura, né? Sim. Então, assim, o músculo da face é igual ao músculo corporal. Eu costumo dizer, se a gente faz musculação para ficar mais forte, a gente ficar testando o músculo, tentando ver se está funcionando, ficar brabo, ficar levantando a sobrancelha. Vai tonificar o músculo. Vai tonificar o músculo, ele vai vencer a ação da toxina mais rápido, tá? Sim. Outras coisas é a gente cuidar, e também nesse sentido, quando vai fazer exercício físico, né? Que às vezes é uma coisa quase inevitável fazer caretas, né? Mas a gente tentar evitar nesse sentido. Outra coisa que pode ajudar é o uso de óculos de sol, né? Muitas vezes as pessoas ficam forçando aqui, principalmente a musculatura aqui do bravo, da glabela, né? Então, são essas as principais indicações aí. E, claro, ter um profissional que vai fazer a técnica de forma adequada, porque a durabilidade também está relacionado à dose utilizada. Então, se a gente usa uma dose muito baixa, a toxina vai durar menos, né? Só que, claro, isso tem que ser calculado paciente a paciente, porque a gente também não pode usar uma superdose. Então, tem que ser dosado aí para cada um. Ana, e é mais comum as mulheres procurarem, com certeza, mas os homens já têm procurado bastante o Botox? Como é que está a situação? Eu acho que dá para dizer que disparado as mulheres procuram bem mais, né? Mas há uma crescente procura pelos homens, assim, eu acho que, eu não tenho esse dado, mas eu acho que deve ser talvez uns 85% a uns 15% dos homens, assim, né? Então essa é uma procura, uma aceitação, acho que agora vem se cuidando um pouco mais, tem um cuidado um pouco maior, né? Não só da toxina, como dos outros procedimentos aí também, né? Os homens têm um pouco mais de receio com as agulhas, às vezes, então é mais difícil aí engrenar no procedimento. Ana, nós vemos que muitas pessoas vão resistindo até fazer a primeira vez, depois que fazem, tem um resultado muito positivo e ficam adeptos da manutenção por muito tempo. Como tem sido essa experiência, principalmente dos homens, que são mais teimosos, têm mais medo de agulhas? Como é que funciona? Eu acho que a maioria das pessoas que vence a barreira de fazer a primeira vez acaba gostando e fazendo de novo, né? E eu acho que assim, a melhora, eu acho que a questão da autoestima é importante, né? A gente consegue ter uma satisfação maior em todos os campos da nossa vida, né? Então, eu acho que isso também facilita com que a pessoa vá aplicando de novo. A não ser que a pessoa seja uma pessoa muito sensível à dor ou tenha achado o procedimento muito desconfortável, que não é a regra do procedimento aí em si, mas a grande maioria que começa vai aderindo aí ao longo do tempo. Pois é, isso eu ia te perguntar. A principal pergunta que tu deve escutar é se Botox dói. Na verdade, assim, não é um procedimento indolor, tá? A gente tem picadinhas ali de agulha, apesar de ser a menor agulha possível, né? Mas é um procedimento super rápido. Na grande maioria das vezes, eu, no caso, uso anestésico tópico, a maioria dos colegas também usa, passam um anestésico em creminho antes e aguarda para fazer o procedimento. Em geral, quantos ml cada ponto, Ana? Sim, são unidades, né? Então, na verdade, assim, a gente vai usar, geralmente, num paciente que depende da diluição que o colega que a pessoa vai usar, né? Mas, em média, assim, a gente vai usar 0,3, 0,6 ml aí. É uma quantidade bem pequenininha na aplicação toda do terço superior, né? Então, são unidades. E tem algum preparativo antes da aplicação? Tem algumas orientações? Antes da aplicação, nenhum, né? Na verdade, a gente tem algumas contraindicações, né? Coisas que o paciente não pode fazer, né? Que é, principalmente, estar gestante, né? Que não... Na verdade, não se tem nenhum estudo que comprove segurança, por isso que não se faz, né? Principalmente paciente que tem alguma doença, alguma infecção, alguma área, na área a ser aplicada, né? Pacientes que tenham doenças musculares, então doenças que causem fraqueza muscular, daí a gente não vai utilizar um medicamento que vai aumentar a fraqueza muscular, né? Basicamente é isso, tá? Então, mas de preparo não tem nada. Temos o pós, né? Então, que a gente sempre orienta aí que logo no pós o paciente evite massagear aí a região, né, da aplicação.
Por muito tempo se orientou aí a questão da prática de exercício físico, não realizar exercício físico no mesmo dia, por medo que a toxina migrasse para áreas que a gente não aplicou. Mas agora, cada mais estudos que aparecem, a gente vê que não faz diferença, na verdade. Então, a gente tende a liberar aí o paciente à prática de exercícios físicos. É basicamente isso, tá? Não deitar, eu peço para o paciente não deitar por 4 horas, pelo mesmo cuidado, mas eu acho que essas orientações, à medida que os estudos vão ir caminhando, vão ir caindo por terra. Flexibilizando. Por favor. Muito bem. Ana, e quais são as outras opções que a gente tem para oferecer para as pessoas que querem melhorar a estética facial? O que tu tens feito no consultório? Me explica um pouco mais. Na verdade, assim, a gente tem muitas opções hoje em dia, né? Desde procedimentos injetáveis, né? E procedimentos tecnologias, que hoje em dia não são invasivas e que conseguem ter bons resultados, né? Não são técnicas que substituem uma cirurgia plástica, se o paciente tem indicação de cirurgia plástica, mas que muitas vezes a evitam se realizados de uma maneira preventiva e de uma forma mais regrada e regular, né? Os procedimentos principais do campeão é a mesma toxina botulínica, né? O preenchimento com ácido hialurônico é o segundo aí mais procurado, né? Ele tem uma versatilidade aí de tratamentos, conseguimos tratar várias coisas, inclusive desabamento aí da face, quando a gente começa a ficar com aquele rosto mais derretido, caindo as estruturas aí do rosto, né? O ultrassom microfocado, que é um aparelho que tem capacidade aí de trabalhar o que as pessoas às vezes conhecem por ultraformer, né? O Liftera, que são os nomes dos aparelhos, as pessoas conhecem mais o nome do que o nome comercial do que a comercial. tecnologia. Né? E daí ele tem capacidade de quebrar gordura, diminuindo o volume, tem capacidade de levantar as estruturas, fazendo lifting, e de estimular colágeno, né? Uma coisa que se trabalha muito na dermatologia é o bioestímulo de colágeno. A gente sabe que depois dos 30, o colágeno começa a ser degradado. O colágeno que a gente tem, a gente começa a não produzir mais colágeno novo. Então, quando a gente faz o bioestímulo de colágeno, a gente tenta correr contra isso, né? A gente tenta fazer com que as nossas células que estão mais preguiçosas, um pouco mais envelhecidas, produzam um colágeno novo para tratar a flacidez e tentar melhorar aí esse deslizamento. E o uso também preventivo já vai evitar esse deslizamento aí das estruturas. Ana, em relação ao preenchimento com ácido hialurônico, quais são as áreas da face que ele pode ser feito? Como é que ele é feito? O preenchimento com ácido hialurônico, ele pode ser realizado aí em várias áreas, né? As áreas mais comuns que a gente utiliza são as áreas que a gente chama de áreas de sustentação. A gente sabe que alguns pontos da face que a gente aplica o preenchedor com ácido hialurônico, né? Ele vai ter uma capacidade de reposicionar os tecidos, então trazer tecidos que estão para baixo para cima, né? Então, a gente vai tratar principalmente aqui maçãs de rosto, a região aqui da maçã central, né, do rosto, que é uma área que tem um importante papel aí no tracionar os tecidos, né? Conseguimos tratar aqui o ângulo também de mandíbula para que a gente consiga trabalhar essa região, muitas vezes mudar um pouco o formato do rosto, ou deixar mais arredondado, mais quadrado, né? Tratar olheiras, né, que é um paciente que é uma queixa muito comum, olheiras profundas, né? Preenchimentos de lábio, a gente consegue fazer elevação da ponta nasal, pacientes que têm uma ponta nasal mais caída, né? É possível tratar têmporas também, né? Porque a gente vai tendo um afundamento aí das têmporas com o passar aí dos anos, né? Então, tem várias áreas, né? Também dá para tratar os sulcos, né? Que foi o que se iniciou os preenchimentos com ácido hialurônico, né? Que vai atenuar as ruguinhas, né? Exatamente. Mas esses, cada vez, a gente utiliza ainda, mas como um complemento dos tratamentos de sustentação. Porque a gente viu que a técnica que se fazia antigamente é que a gente vê esses resultados muitas vezes mais exagerados, né? Os rostos mais volumosos, porque a gente acabava trabalhando muito a parte central, né? Sim. E, na verdade, a gente tem que trabalhar mais o lateral para levantar o que vem caído. Né? Houve uma migração na colocação do ácido hialurônico e na quantidade também? Sim, tá? Na verdade, com o tempo foi se utilizado mais produto, né? E hoje em dia se sabe que muitas vezes o excesso de produtos às vezes não é só relacionado à quantidade, muitas vezes a técnica inadequada e a posição inadequada do produto, né? E houve esses, cada vez mais com estudo em cadáveres, né? A gente consegue saber aonde é melhor posicionar o ácido hialurônico para que ele tenha esse efeito de lift mesmo, de sustentação. Então, cada vez a gente trata menos rugas, né? E trata mais essa sustentação, esse posicionamento. E o resultado ele é imediato? Como é que é o resultado? O ácido hialurônico já dá um resultado imediato, sim, tá? Mas ele vai acomodar, ele leva cerca de 30 dias. Porque logo depois que a gente faz, às vezes tem um pouco de edema, um pouco de roxinha,
bonitinho, né? Então, ele demora um pouquinho aí para se acomodar. E a paciente tem que ter algum cuidado no pós-imediato? Como é que funciona? Principalmente evitar sol, se caso tiver algum hematoma, né? Algum roxo, né? E usar um gelinho aí no pós, mas basicamente isso, tá? Esses, tanto o botox como o preenchimento são procedimentos que o paciente pode fazer e ir imediatamente para suas atividades, para o trabalho, né? Raramente a gente tem algum grande roxo, alguma coisa assim que vá... Sim, mas que vá deslocar, isso não acontece, que tenha que ter algum cuidado, que não possa fazer... Não. A princípio, o preenchimento com ácido hialurônico, a pessoa poderia fazer exercício físico no mesmo dia. E esse preenchimento é definitivo ou ele tem um tempo de duração? Na verdade, assim, o ácido hialurônico, ele não é definitivo, né? A gente tem produtos definitivos no mercado, né? O PMMA, o silicone, né? Que são produtos que cada vez mais a dermatologia tenta não utilizar, né? Porque são os produtos que a gente geralmente vê as complicações, né? A gente tem que pensar que quando a gente está aplicando um produto definitivo, né? Quando a gente envelhece, tudo vai descendo no rosto, como a gente já falou, né? Aquele produto vai descer junto, né? E depois não tem como tirá-lo, né? Ele é um produto definitivo. Então, muitas vezes, eles se assemelham até a plásticos, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso. Então, muitas vezes, a gente vê essas complicações de pacientes com procedimentos corporais ou muitas vezes são esses preenchedores, porque depois eles vão aderindo às estruturas e não tem como tirar, né? Então, por isso se usa o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele tem uma durabilidade, depende da marca e da, vamos dizer assim, da densidade, da espessura do produto, né? Mas, em média, os ácidos hialurônicos que vão durar mais, duram, em média, 2 anos, né? Às vezes, o paciente entende isso como negativo, né? Porque, às vezes, ele pensa assim, eu queria usar um produto definitivo, porque eu faço uma vez e fico bem para sempre. Sim. Só que, na verdade, o definitivo tem a questão das complicações, né? E o ácido hialurônico, ele tem uma medicação, uma enzima que quebra ele, que é a hialuronidase. Então, se a gente tiver alguma complicação, aplicou o ácido hialurônico num plano que não era o adequado, teve um resultado que o paciente não gostou, a gente aplica a hialuronidase e resolve o problema. E é muito comum, Ana, as pacientes se arrependerem, resolverem retirar o preenchimento? Não é comum. Na dermatologia não é tão comum, né? A gente tem visto uma banalização aí dos procedimentos, né? Então, isso tem gerado vários resultados inestéticos. E daí, muitas vezes, o paciente chega ao dermatologista, vindo de outros profissionais, né? Querendo tirar o produto. E muitas vezes tendo que retirar o produto para refazer aí o procedimento, né? Então, não é uma coisa tão comum, mas acontece. Eu acho que o fato da banalização dos procedimentos tornou isso um pouco mais frequente. É importante as pessoas procurarem, né, se atentarem à qualificação do médico, procurarem se ele tem especialidade, isso em todas as áreas, né? E na dermatologia também, procurar pelo título de especialista, isso é uma coisa essencial, né? É que às vezes as pessoas pensam que, como a pele é mais superficial, é um procedimento mais tranquilo, que o paciente segue, que não tem riscos, né? Mas a gente esquece que é um procedimento invasivo, que exige que tenha capacidades, que tenha normas sanitárias, né? Que o médico cumpra isso, né? E que muitas vezes, em alguns lugares, a gente não tem. Os procedimentos podem ter infecções, podem ter complicações, podem entrar em vasos sanguíneos, dando problemas, né? Então, tem que ter alguém que seja... Eu sempre digo assim, se der um problema, quem você vai procurar para resolver, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, sempre pensar quem vai poder te ajudar se eventualmente uma complicação acontecer, porque elas acontecem, né? Perfeito. E esse ácido é o mesmo utilizado para dar volume aos lábios? Sim, o ácido hialurônico é o mesmo. A gente tem várias espessuras dele, como eu falei, né? Então, assim, um ácido hialurônico mais levinho, assim, mais fininho, mais fluido, a gente vai usar, por exemplo, numa olheira mais delicada. Um que a gente quer um mais duro, mais denso para usar para fazer lifting, né? Um mais no meio do caminho aí para melhorar o lábio, né? Então, a gente tem várias densidades aí. Conforme a densidade também vai ser a durabilidade do produto. E qual procedimento, qual alteração anatômica ou reforço das linhas que os pacientes mais pedem? Sem dúvida, é preenchimento labial, né? E principalmente a questão do sulco, né? O bigode chinês, a ruga de marionete, né? Essa é a área mais abordada e pedida pelos pacientes. E esse procedimento é dolorido? O ácido hialurônico, na verdade, ele é realizado também com agulhas, da mesma forma que a toxina, né? E muitas vezes com cânulas, né? Quando a gente fala isso, às vezes cânula, o paciente já fica com medo. O que será que é isso, já né? se assusta.
Mas a cânula, na verdade, ela é um instrumento que, apesar de maior, ela é mais seguro, né? Ela é romba, ela não perfura. Então, geralmente, ela minimiza riscos, ela é mais confortável, ela dá menos hematoma, né? Então, tem um leve desconforto, mas é bem tolerável. E é realizado no consultório É realizado também. em consultório médico, né? Pode ser realizado em bloco cirúrgico, se o paciente desejar, mas não há uma necessidade disso. Sim. Nós tiveram alguns cantores sertanejos que exageraram um pouquinho na harmonização e depois conseguiram reverter. Como é que foi utilizando essa enzima? Tu sabe alguma coisa dessa parte? Provavelmente sim, né? A única maneira de reverter aí é o uso da hialuronidase, né? A enzima que vai quebrar. Quando a gente aplica a hialuronidase, ela já começa de forma imediata a dissolver o ácido hialurônico e transformar ele como se fosse em água, né? Então, a gente consegue ter um resultado aí muito bom, né? E a gente vê um excesso aí realmente dos produtos e das técnicas que muitas vezes dá aquele medo nos pacientes, né? Então, muitas vezes a gente fala, tem indicação de fazer um preenchimento de lábio, a pessoa já olha pra gente assim, não, mas o lábio vai ficar enorme, eu não quero. E não é, na verdade, né? A gente tem que ter, a gente tem que avaliar o que cabe no rosto daquele paciente. Tem paciente que vai poder ter um lábio maior, tem paciente que vai poder ter um lábio menor e sempre respeitar aquilo que ele deseja, né? É fácil entender o que o paciente quer, Ana? Como é que é essa situação às vezes, entender a expectativa do paciente? Entendê-lo é fácil, nem sempre correspondê-lo que é, né? Nem sempre é viável o que ele imagina. Porque, né? na verdade, assim, às vezes o paciente chega, eu quero ter essa boca aqui. Só que a boca dele tem outro formato que não tem nada a ver com a boca do famoso lá que ele achou bonito, né? Então, a gente tem que parar e pensar, olha, tu vai ficar assim, assim, assado, né? Não tem como ser assim. Então, eu acho que a gente tem que ir dosando, né? Eu sempre digo para o paciente, a gente tem que dosar a expectativa, né? Porque às vezes a pessoa vem com uma expectativa muito alta de uma coisa ou espera ficar igual a alguém. E o que eu digo dos procedimentos? A gente não vai ficar igual a ninguém, né? E a gente não vai ficar muito diferente, nem é a ideia. É a gente ficar melhor na versão que a gente já é, do que a gente é. Porque a gente tentar fugir muito disso, alguma coisa vai acontecer. Ou não vai ficar bom, ou vai ficar em excesso, né? Nós vemos nos Estados Unidos, tem mais disso, mas programas de televisão sobre estética, cirurgia plástica. Lá tem uma cultura das pessoas serem viciadas em procedimentos. Tenho a impressão de que isso está começando no Brasil. Tem acontecido contigo, Ana? Acho que sim. Existem vários pacientes que às vezes a gente tem que dizer, olha, acho que agora já está bom, vamos dar uma segurada, daqui a pouco vamos fazer uma tecnologia que não dê mais volume, né? Então, acho que a pessoa acaba gostando, né? E acaba, muitas vezes, perdendo a noção, assim, né? Perde a mão. Então a gente tem que, muitas vezes, encontrar o profissional que a gente se identifique para ele te dizer, olha, agora eu acho que não, eu acho que, né? Ou isso dá, né? Então, para a gente poder ir pensando aí. Eu sempre trabalho isso com os pacientes, né? Ana, e por causa dessa procura, nós vemos que cada vez tem mais profissionais informais utilizando matérias-primas e substâncias que às vezes são importadas ou comercializadas de forma não legal. E aí começam a surgir muitas complicações. Como tem sido para a Sociedade Brasileira de Dermatologia lidar com essas clínicas de fundo de quintal ou até aquelas pessoas que aplicam na casa de um, do outro? Como tem sido essa batalha no dia a dia? A gente sempre trabalha, né, tanto os médicos como a sociedade em prol disso, né, que verifique quem é o seu especialista, se tem RQE, se fez realmente formação em estética, né, em cosmetria, que a gente chama a parte da estética. Mas, na verdade, assim, às vezes as pessoas desconhecem, né? E é muito comum hoje as pessoas escolherem o profissional, seja médico ou qualquer outro, pelas mídias sociais, né? E muitas vezes aquilo que está na mídia social não é a verdade, né? Então, isso eu acho que é o que nos atrapalha um pouco, né? E a gente tem tido vários, assim, comercializações de produtos falsificados, né? Então, produtos que vêm do Paraguai. Então, que muitas vezes, sei lá o que veio dentro do produto, sim, né? Claro. Então, e muitas manipulações também. Eu acho que a gente acaba vendo muitos bioestimuladores de colágeno manipulados, né? Então, eu acho que talvez as complicações aumentem por causa disso, né? Em harmonização facial se utiliza também uns fios para fazer tração do rosto, da pele. Como funciona? Na verdade, a harmonização facial é um termo que contempla vários procedimentos, botox, preenchimento, ultrassom, fios de tração, fios de estímulo de colágeno, né, tecnologias para buscar a melhor versão daquele paciente, né? Muitas vezes a gente pensa em harmonização facial, esse termo às vezes gera medo porque a gente já pensa naquele rosto volumoso, aquela boca enorme, né? Às vezes está desarmonizado. Está desarmonizado.
demonizada. Às vezes a gente chama na dermatologia de demonização facial, né? E a estética vai mudando ao longo do tempo também. Vai mudando. Os padrões, né? Assim como moda, né? Às vezes é bonito de um jeito, às vezes é bonito do outro, né? Então, a harmonização facial nada mais é do que isso, buscar a melhor versão daquele paciente. O que eu digo? Muitas vezes eu já nem uso esse termo no consultório, né? Então, eu digo para o paciente, olha, nós vamos fazer um plano de tratamento para buscar a tua melhor versão, né? E daí, às vezes a pessoa me pergunta, mas isso é harmonização facial? Isso é harmonização facial, né? Porque muitas vezes se inverteu o que é a harmonização, né? E ela também não é só preenchimento e botox. Ela tem os fios, por exemplo, né? Os fios de sustentação são fios que a gente consegue dar uma reposicionada nos tecidos também. Eles são fios que tem como se fosse ganchinhos, garrinhas, que vão como se fosse conectando os tecidos e dando uma tracionada aí no rosto, né? É importante a gente entender também que às vezes a pessoa pensa, eu vou colocar 2, 3 fios e daí vou puxar tudo e vai ficar tudo ótimo. E não é assim. Na verdade, a gente tem que seguir dando manutenção, né? Que eu sempre digo para os pacientes, a gente não envelhece da noite para o dia, a gente também não rejuvenesce da noite para o dia. Então, não vai ser um procedimento, vai ser o fio, ou vai ser o ultrassom, ou vai ser o botox que vai resolver todos os problemas daquela pele. A gente vai ter que ir dando manutenção. E nesses procedimentos, um que esteve muito na mídia ao longo do ano foi sobre o peeling de fenol. Como é que está a situação? O peeling de fenol segue proibido pela Anvisa, né? Na verdade, o peeling de fenol é um procedimento maravilhoso, tá? Para tratamento de rugas assim mais intensas, aquele paciente que tem um envelhecimento grande mesmo, a pele muito marcada, sem dúvida ele é o melhor procedimento. Só que ele é um procedimento que exige um pouco mais de cuidado, né? Ele é um procedimento para ser feito em bloco cirúrgico, né? Porque ele tem o fenol, ele pode dar risco cardíaco, né? Risco renal. Então a gente tem que ter o cuidado aí de ter um anestesista, né? De ter um certo cuidado aí para fazê-lo, né? Existem peelings de fenol que podem ser feitos de forma localizada. Mas o que a grande maioria das pessoas, o que acabou se banalizando foi o peeling mais extenso. E daí se começou a fazer isso sem amparo hospitalar. E daí que a gente teve aquele caso que um rapaz faleceu, né? E daí a Anvisa acabou proibindo aí o procedimento. É uma pena, né? Ele é um procedimento usado há muitos anos, muito bom, né? Mas que por enquanto não é proibido, não é liberado no Brasil. Então a gente por enquanto está sem fenol, né? Até para não só para o rejuvenescimento, mas o fenol é utilizado para, por exemplo, fazer cirurgias de unha, fazer outras cauterizações, né? Então para tudo isso tá proibido. Mas existem outras formas de peeling também. O que seria o peeling? Peeling, na verdade, quer dizer descamar, né? São utilizar substâncias que façam com que a pele se renove, se descame, né? Existem outros, sim, tá? O ATA foi o ácido tricloracético, que é o peeling que veio que substituiu o fenol. Não tem a intensidade tanta do fenol, mas consegue substituir, né? E a gente tem peelings mais superficiais, que a gente chama o peeling de ácido retinóico, né? O peeling de ácido salicílico, que vão fazer uma renovação mais superficial da pele. Daí vão trabalhar mais manchinhas, ruguinhas mais superficiais, poros mais dilatados, acne. Mas não vão trabalhar aquela pele mais craquelada, que daí o fenol e o ATA que vão atender aí essas situações. E o peeling já tem alguns cuidados também pós-peeling, né? Em relação ao sol, quais são os cuidados? Todo procedimento que a gente precisa fazer uma renovação da pele, né? Em que a gente vai ter uma ferida para cuidar, a gente tem que cuidar do sol, né? Então, peelings, lasers que façam renovação aí de pele, que deixem vermelho, que deixem mais inchado, né? Precisam de cuidado com o sol, né? Então, esses são procedimentos que a gente orienta que o paciente faça no momento que não vai se expor. Não necessariamente no inverno, mas se o paciente não tem nenhuma exposição no verão, ele poderia fazer no verão também, né? Mas como a gente tem uma cultura de praia, o Brasil é muito sazonal, né? Então, geralmente, a gente recomenda mais esses procedimentos no inverno mesmo. Ótimo. E falando sobre sol e manchas na pele, sempre vem o assunto melasma. O que é o melasma? Nos conte um pouquinho mais. O melasma é uma das queixas mais comuns aí do consultório, né? Sem dúvida. O melasma é uma mancha, né? Que pode acometer basicamente face, pode pegar pescoço, colo e braços, né? Ele é mais comum aí nas mulheres, mas homens também são acometidos e dão aquelas manchas escurecidas aí, que muitas vezes as pessoas até associam à gestação, ou também chamam de cloasma, que é o melasma da gestação, né?
É uma mancha crônica, ela não tem cura, né? Mas tem tratamento, né? A gente usa aí desde clareadores em casa, né? Procedimentos de consultório, os lasers, os próprios peelings, né? Que vão descamar e levar esse pigmento fora. E o principal tratamento é o uso do filtro solar, né? Então, o sol é o principal causador aí do melasma, né? A gente nasce com a predisposição, herdou da família aí a condição a ter, mas o sol e o calor são os principais causadores. Então, ativa a doença. Ativa a doença. Então, o uso do protetor solar é o principal, né? O protetor solar diário, né? Inverno, verão, né? Passar diariamente pelo menos umas 2 vezes ao dia. Ana, me conta um pouquinho sobre os estimuladores de colágeno. Então, assim, hoje em dia a gente tem estimuladores de colágeno injetáveis, né? Que é os mais conhecidos aí, que eu acho que o mais todo mundo conhece é o Sculptra, né? Que é um bioestimulador. Eu sempre digo que é uma substância que a gente vai aplicar para cutucar a nossa célula para produzir colágeno, né? Temos também o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, que também vai ter mais ou menos a mesma função. Tem algumas diferençazinhas entre os produtos, que daí o ideal é avaliar a indicação, mas esses são os principais injetáveis. E temos muito hoje em dia as tecnologias, né? Cada vez mais com medo dos excessos, dos rostos muito inflados, né? O pillow face, que a gente chama, né? As tecnologias têm entrado mais em cena. Então, a gente tem visto cada vez mais a procura dos pacientes a isso, né? O mais comum, disparado, é o Ultraformer, que é o ultrassom microfocado. Existem outras marcas, a Ultraformer é a mais conhecida, assim, né? Que tem uma capacidade muito grande de realizar aí esse processo de lifting, né? A gente costuma dizer que é o mais próximo de uma cirurgia plástica sem ser uma cirurgia plástica, né? Então, consegue aí trabalhar musculatura, consegue trabalhar gordura, consegue trabalhar estímulo de colágeno aí para flacidez. Então, vai melhorar aí flacidez de pálpebras, dar uma elevada no supercílio, reposicionar, diminuir gordura de papada e flacidez de pescoço, sem contar aí nas áreas corporais, né? A gente pode trabalhar aí gordura localizada nas mais diversas áreas, abdômen, né? A bananinha, que é embaixo do glúteo ali, braços, né? Então, tem diversas áreas aí que a gente pode trabalhar aí com ele. E é uma excelente opção para quem não gosta de agulha. Me conta, Ana, e o resultado do Ultraformer é imediato? Quando a gente faz o efeito lifting, a gente já vê de forma imediata. Mas o estímulo de colágeno depende do nosso próprio organismo a produzir. Então, a gente vai começar a ver resultado a partir dos 40 dias, em média. E daí vai melhorando gradualmente ao longo dos dias. A gordura também. O ultrassom ele faz uma quebra da célula de gordura. Como se dissolvesse a membrana dela e o conteúdo é liberado. Então, isso vai ter que ser absorvido. Então, também demora um tempo. Então, geralmente, a gente também orienta mais ou menos em 40 dias. Por isso que a gente sempre fala que a gente tem que se programar um pouco antes, dependendo do objetivo que a gente tem, né? É verão, eu quero estar com o corpo melhor, tem que fazer um pouquinho antes, porque a gente vai depender de um tempinho aí para ter resultado. E qual é a frequência das sessões do Ultraformer? Depende, né? Depende da indicação aí de cada paciente, né? Um paciente que tem uma flacidez maior, provavelmente umas 2 vezes ao ano, né? Um paciente que já tem um protocolo mais regrado, 1 vez aí ao ano, tá? Claro que não tem obrigatoriedade em fazer essa sessão, né? Às vezes a pessoa pensa, eu fiz uma vez, o ano que vem eu sou obrigada a fazer de novo, e isso vale para o botox, para o preenchimento, para todas as coisas. Não, tá? Claro que geralmente a gente quer fazer, porque quem já fez uma vez já se cuida, já gosta de fazer, né? Mas não que vá despencar, ou que vai piorar, ou que vai acontecer qualquer coisa porque o paciente não fez, né? Mas se puder, dar manutenção aí de forma anual, né? Ana, outro procedimento que está muito frequente na população é depilação a laser. E às vezes de alguns pelos do rosto. Isso atrapalha o resultado do Botox ou o resultado do ácido hialurônico? E a segunda pergunta, é prejudicial à pele a depilação a laser? Na verdade, não. Assim, a gente tem que respeitar algumas coisas, né? A grande maioria dos lasers, eles destroem o pelo através do pigmento, da cor, né, do pelo. Então, o pelo escuro, né? Então, a gente tem que cuidar porque o laser, ele não diferencia o pigmento do pelo e o pigmento da pele. Então, o paciente que tem uma pele mais clara, com o pelo mais escuro, é o melhor paciente, porque o laser vai entender que ele tem que ir direto pro pelo, né? Agora, um paciente que tem a pele mais morena ou até negra, a gente tem que cuidar aí nesse sentido, porque a gente pode pegar o pelo e a pele fazer uma queimadura. Então, isso depende de dose, de aparelhos, né? Tem aparelhos que protegem, que conseguem focar um pouco mais no pelo. Então, esses são os principais cuidados aí. Quando a gente faz depilação a laser, a gente também não pode pegar sol. Então, assim, é um procedimento que demora algumas sessões, então a gente tem que se programar aí para isso, né? E uma coisa que é interessante, assim, não existe até hoje laser para pelos brancos, né? Então, muitas vezes a pessoa... Porque o foco do laser é a cor mesmo, né? Sim. Então, muitas vezes a pessoa assim... tem pelos brancos e pretos misturados. Não vai responder bem. Vai melhorar o preto, mas vai seguir o branco. Tem que ver se
qual é a expectativa da pessoa, né? Porque muitas vezes não vai responder, né? Excelente, Henrique. Eu acho que foi uma aula, Ana. Muito obrigado. Um assunto interessantíssimo, uma convidada fantástica. Tenho certeza que muita gente está interessado nesse assunto e vão curtir e compartilhar o nosso episódio de hoje, Robertinho. Com certeza, essa hora a audiência já está espalhando o link para todos os grupos de WhatsApp. Ana, e para quem se interessou, quer conversar contigo, agendar uma consulta, como te encontra? Na verdade, assim, acho que a melhor maneira de encontrar talvez seja o próprio Instagram mesmo, né? O meu perfil é o Ana Bonfim Dermato, né? E no meu consultório, eu tenho consultório aqui no Parque Una, né? O telefone do consultório é 981446426, né? E essas são as melhores maneiras de me encontrar aí. Vai ser um prazer receber quem quiser o atendimento dermatológico. Vamos lá, Henrique. Eu vou lá fazer um botox, ficar todas essas rugas de preocupação. Vai ser eu muito estou bem-vindo. precisando também, eu estou precisando também. Vai ser muito bem-vindo. Obrigado, vamos sim. Muito obrigado. Pessoal, queremos agradecer a audiência de cada um de vocês. Por favor, lembrem de compartilhar, se inscrever, ativar as notificações. Já aproveite, deixe o like. E agora, para encerrar, Ana, por favor, deixe uma mensagem e nos conte um caso onde foi um caso marcante, porque eu sei que essa parte de estética acaba mexendo com o emocional, perspectivas e vai muito além só de um procedimento estético. Nos conte um caso que foi bem interessante no teu consultório e deixe uma mensagem para o pessoal, por favor. Sim, tem alguns casos, né, que geralmente marcam a gente, né? Mas tem uma paciente que tem uma paralisia facial, na verdade, né? E ela acaba que tem contrações involuntárias musculares, né, na área paralisada, e isso a incomodava muito, né? E o músculo do rosto, na parte que funcionava, acabava contraindo muito e dando um resultado estético ruim aí para a paciente, né? Então, essa paciente, o momento que ela descobriu, algum colega indicou para ela que ela começou a fazer toxina botulínica, que eu acho que isso foi uma coisa até que a gente não falou, mas que também tem essas questões, né? Ela melhorou muito a autoestima dela, né? Então, era uma paciente que tinha dificuldade para falar, ela tinha espasmos, ela não dormia direito. Então, foi uma paciente que melhorou muito, além da parte estética, né? Da parte do conforto. Então, eu acho que isso a estética não é só beleza, né? Sim. Mas autoestima, bem-estar. Então, acho que a gente tem que muito ajudar aí aos pacientes, né? Muito bem. Muito obrigado, Ana. Pessoal, sempre terças-feiras, às 19 horas, esperamos vocês, principalmente no YouTube. Boa noite.